todos. Para mim é uma honra, uma satisfação tê-los aqui. Mais uma quarta-feira de filmes, aprendizados, trazendo um pouco a visão da psicologia, né, sobre os filmes. E hoje temos convidado, o Maçã. E hoje também um filme, né, traz um pouco da história da Alemanha e também trazendo algumas questões, né, de família, drama, que eu acho interessante a gente trazer nessa noite. E aí eu vou convidando você a compartilhar essa live para mais pessoas e falar um pouco, né, do objetivo desse circuito de filmes, é trazer aprendizados, né, seja do personagem, seja da história como um todo. E sempre, né, quando se fala, esse filme traz um pouco da história da Segunda Guerra Mundial, né, o nazismo, a questão dos judeus. Então é um momento, né, se a gente for ver na história, aonde teve muitos mortos judeus, né, no campo de concentração. Então nessa passagem desse filme, ele traz um pouco isso, né? Então o circuito de filme foi lançado em 2020, eu digo o circuito, esse quadro aqui, que eu iniciei junto com a Cris Henriques, ela jornalista, empresária, também estudante de Direito e outras funções e habilidades que ela tinha também. E aí, desse início, né, desde então, na quarta-feira, trazendo o circuito de filmes. Cleide, seja bem-vinda. Então, o objetivo do circuito de filme é trazer algo, né, lúdico, né, que as pessoas já assistem o filme, e trazer um pouco a visão da reflexão e a lição desses filmes para a nossa vida. Então a gente consegue aprender através da vivência. Por sinal, esse filme ele é baseado, né, uma história real. Na verdade, os personagens têm a história, né, cada um, né, no final vai mostrando o que acontece com cada um. Então é bem interessante, é algo histórico, e pegar esse ponto, né? Eu sempre digo que você pegar pelo menos 3 aprendizados do filme e transformar em ações na sua vida pode significar realmente um up, né? Você se tornar uma pessoa melhor. Aí você pode dizer assim, o índice de um filme, né? Porque você pode assistir o filme simplesmente assistindo um filme porque ele é belo, porque enfim, você gosta, né, da movimentação do filme, mas você pode ir além disso. Você pode trazer lições para a sua vida. Como a gente a gente escuta a história de outras pessoas e a gente aprende também. Então a gente pode aprender com as nossas vivências e também com a vivência das outras pessoas. Inclusive, né, o filme para ser criado, alguém criou, né, saiu da cabeça de alguém, e também fatos reais. Então é interessante a gente poder ter esse foco de aprendizado. E aí você trazendo isso para a sua vida, quanto mais aprendizado você tem na sua vida, mais você cresce. Aprender quer dizer mudar. Como é que eu sei que uma pessoa aprendeu algo? Ela mudou naquilo. Então, o filme, né, o ponto, né, chave do circuito de filme é justamente pegar a questão do filme como uma inspiração, uma motivação, um aprendizado, e que você possa agregar valores na sua vida. Nesse caso desse filme, o valor, né, perpassa a questão da história do filme. Então você acaba sabendo um pouco da história de um país, a história, né, da construção, né, dos judeus, né, como era isso, né,
o quanto de judeus morreram nessa época, nesse marco, né, da Segunda Guerra Mundial. Então é bem interessante. Então, dentro desse filme, que é o Diário de Anne Frank, é uma adolescente de 13 anos. Imagine você estar no espaço, né, porque chegou um ponto na Alemanha aonde os judeus precisavam se esconder para que não fosse pego e fosse, né, para o campo de concentração e fosse executados. Então, com isso, imagine a tensão dessas pessoas, dessas famílias nessa época. Então, nessa época, né, o Diário de Anne Frank, a Anne, né, com seus 13 anos, ela queria ser escritora. E tudo que ela vivenciava, ela começou a escrever no diário. E com todo esse processo que estava acontecendo na Segunda Guerra, ela e a família, a irmã, o pai e a mãe, Luz, seja bem-vinda, precisaram viver em um sótão para dar conta de se manter vivos dentro dessa guerra que acontecia na Alemanha. Então, a partir disso, imagine você, 4 pessoas a princípio e logo em seguida outra família também e um doutor, e teve mais gente também. Então, imagine você em um sótão, 2 famílias e mais gente que não conhecia, você conviver ali. É a questão de, né, homem e mulher, né, existe uma, né, a intimidade de cada um, é a questão de lidar com o espaço de cada um, né, é a questão de banho, a questão das necessidades, né, fazer as suas necessidades. Então teve momentos que eles não poderiam fazer barulho nenhum, porque eles estavam num sótão de uma, se eu não me engano, uma fábrica, uma loja, e abaixo tinha alemães. Então, dentro disso, era uma situação. Imagine, uma parte do período da manhã não podia fazer barulho nenhum, nada, nem tossir, nem andar. E aí administrar tudo isso. Então esse filme, né, eu posso dizer que ele traz realmente um limite em uma convivência, um limite em termos de lidar com diferenças, tanto homem, mulher, famílias, e dentro de um ambiente de terror, de medo, da incerteza. Então, realmente administrar com esse pouco espaço, né, com essa tanto de gente, tanta individualidade. E ainda, né, lidar com a questão de não poder sair, a questão da liberdade, apesar de não ter feito nada de errado para estar preso aonde estava. Quando eu digo preso, é ficar no espaço ali. Avelar, seja bem-vinda. Então, ficar preso, né, não poder sair, mesmo não ter feito nada de errado, e ser privado de uma liberdade. Imagine você que está assistindo essa live, imagine como seria isso, né? E aí, a partir disso, a gente pode pensar o valorizar a liberdade, valorizar o que você pode fazer com as suas escolhas, com as suas decisões. Eles lá não poderiam, eles não tinham liberdade de escolha, eles tinham ali um lugar restrito de convivência. E aí, pegando um pouco da personagem Anne Frank, ela estava ali no início, né, da sua mocidade, né, no início da adolescência.
E adolescente quer o quê? Vivenciar intensamente. Inclusive tinha um rapaz que era da outra família, um pouco mais velho do que ela. Então nesse processo aí de convivência, de certa forma, né, acaba, né, acontecendo, né, rolando aquele clima de, né, homem e mulher ali. Se eu não me engano, ele tinha ou 16 ou 15 anos. Já, seja bem-vindo. Então, o grande ponto desse filme é o ponto histórico, a dinâmica que aconteceu, né? Então, na verdade, né, nessa questão da Segunda Guerra existia a Alemanha, mas esse fato acontece, né, na Holanda. E imagine, né, essa questão de administrar essa diferença. Realmente, um dos pontos é essa questão do marco histórico, essa convivência familiar, e mostrar também a questão do período da adolescência. A necessidade, né, porque a adolescente não é nem criança e não é nem adulto. Ele fica, o adolescente fica ali no meio. Então, até para eles é bem difícil essa posição. E lidar, né, os pais, os adultos, né? Então, se não é nem criança e nem adulto, né, essa coisa do lugar, né, de ser ouvida, de ser respeitada na sua vontade. Então, um pouco, né, mostra um pouco isso nesse filme. E realmente, né, a privacidade, a questão do espaço, né? Porque é criança ou porque é adolescente precisa de menos tempo. Adulto precisa de mais tempo, né? Dentro dessa hierarquia, por ser adulto, vai tomar mais tempo. Mas a gente começa a entender nesse filme que cada um tem uma necessidade. Por exemplo, a Ana Frank, ela tinha necessidade de escrever. Então ela dividia um quarto, por exemplo, com o doutor, era um dentista bem respeitado lá na época, na cidade deles, e existia o tempo dele, existia o tempo dela, mas em algum momento esse dentista acabou tomando mais espaço desse tempo do que ela. E aí chegou um ponto de negociar isso, e o pai, né, entrou nessa conversa. E essa questão da necessidade. Senhora Moda Fitness, seja bem-vinda. Então, a importância de negociar. Aí eu trago aqui para o dia a dia, o nosso dia a dia. Zene, cabeleireira, seja bem-vinda. Então eu trago para o nosso dia a dia. Às vezes na nossa casa, a gente precisa negociar necessidades um do outro. Seja pais e filhos, né, irmãos, a parte de casal também, negociar. Então é extremamente importante negociar. Quando se fala de relacionamento, ainda mais família, que está mais próximo, é muito mais fácil magoar né, magoar e ser magoado. Então, uma das coisas que esse filme traz realmente é a importância de negociar. Não sei se você tinha parado para pensar essa necessidade. Claro que a gente tem valores, a gente tem princípios, e pelo fato da convivência, a gente, teoricamente, não vai aceitar algumas coisas, né, baseado nesses valores, nesses princípios que a gente tem. Mas é preciso negociar algumas coisas. Aí é o grande X, né, o ponto X de relações, né, dinâmica familiar, dinâmica conjugal. Então, dentro desse filme, a proximidade da diferença é muito grande. E a ausência de liberdade. Eles passaram 2 anos nesse espaço, no sótão, né? Ser mais especificamente.
Então, se você tem uma lembrança do que é um sótão, é um espaço minúsculo. Existia, né, existia a parte de cozinha, mas o banheiro era lá embaixo. E esse lá embaixo, existia perigo de você ir lá. Você teria que ir com cuidado para que os funcionários da loja lá embaixo, ou uma fábrica, não ouvisse que tinha gente lá em cima. Porque se ouvisse, poderia ser perigo, né, da própria vida deles. Porque uma polícia poderia ir lá, né, uma pessoa poderia denunciar a existência de judeus ali. E pegando um pouco a questão do filme, né, a questão do diário, né? Então, como eu falei, a Anne Frank, ela anotava tudo. Existia esse romance com esse menino, né? Ou então aquele clima, né, de romance. Tinha a questão das diferenças da briga, né, entre casais. Não, eu digo brigas, né, entre marido e mulher, mas também tinha um modelo de casal. Então, tudo isso, o filme ele inicia, né, é um filme de 2009, ele inicia em 6 de julho de 1942, né, a Anne Frank tinha 13 anos, no filme ela chega a fazer 14 anos também. É a partir disso que ela sente diferença em termos do corpo dela, né? Ela vê essa diferença e ela vê essa necessidade de realmente viver. E ela está ali presa, né? Então isso tudo faz com que é um clima, né? É um clima que a gente fica imaginando, né, algo mais próximo, que é uma coisa desafiador. Você está na sua própria casa, né? Na verdade não estavam na casa, mas teriam que ter esse sentimento, né, de estar na própria casa, apesar de uma condicional. Eu vou pedir para que você chame mais gente, né, compartilhe essa live, para que você possa cada vez mais poder compartilhar nesse momento esse aprendizado. E alguns aprendizados eu posso trazer aqui para vocês, né? Conviver com as diferenças é importante, né? Seja em casa, seja no trabalho. Ali, baseado na individualidade de cada um tinha seu desejo. Então, a importância de pensar no conjunto, ou seja, no momento que cada um, né, foi uma família primeiro nesse sótão, depois decidiu, né, a permissão que viesse outra família e depois mais gente vieram. E tudo isso foi decidido junto, né, com a permissão de todos, para que tivesse, né, a questão da sobrevivência desses outros judeus, né? Então, pensar no conjunto também é importante, né? É um dos aprendizados desse filme. Um outro aprendizado que eu tiro desse filme é, em um espaço pequeno que existia ali, administrar tanta individualidade, desejos próprios. Eu tinha um casal, Neymar, seja bem-vinda. Tinha um casal que, no caso o marido, ele fumava. E aí, por estar ali todo mundo junto, ele não poderia, né, estar fumando. Então, pense comigo a questão das suas necessidades, uma limitação. Sam, seja bem-vindo. A limitação em termos de para dar conta, né? Às vezes a minha necessidade
vai de encontro à situação que a gente está passando, entendeu? Então, nesse sentido, é para a gente pensar e refletir um pouco. E aí eu vou chamar o Sam para participar aqui. Olá, Sam, seja bem-vindo. Mais uma quarta-feira, né, trazendo o circuito de filmes. Né, gostei da toda a produção aí. Para mim é uma honra, né, uma satisfação tê-lo aqui, com certeza. Trazendo, né, o seu olhar como fotógrafo, o seu olhar como uma pessoa que gosta de filmes, né, a sua opinião, né, contribuindo para a gente. E com certeza mais visões, né? Como eu falei no início da live, quando a gente pode, né, das pequenas coisas tirar aprendizados. E a partir disso, né, fazer de um simples filme realmente uma lição de vida e ser transformador para você. Isso depende muito mais de você do que do próprio filme. É o significado que você dá. Então, esse é o propósito do Circuito de Filme. Vou dar boas-vindas para você novamente nessa quarta-feira. Seja bem-vindo. E eu passo a bola para você. Se apresente para quem não te conhece. E o que você quiser falar de introdução, né, sobre o filme, enfim. Se sinta à vontade, Sam. Ok. Boa noite, Whindersson. É sempre uma satisfação participar dessa live com você. Esse circuito de filme, né? Uma ideia muito interessante. Eu, como gosto muito de filme, assisto mais de uma vez um filme, até por ser cinéfilo e fotógrafo, então tem tudo a ver, né? A gente está sempre ligado nessa questão de imagem, né? Imagem e movimento, que é a definição de um filme, né? E eu sou o Maçã, fotógrafo, falando diretamente de Cajazeiras 11, Salvador, Bahia, né? E desejando uma boa quarta-feira, uma boa noite a quem entrar aí na live e interagir com a gente, comentar com a gente hoje. O filme é um filme realmente real, né? Baseado em fatos reais. É um drama, né? Na verdade, conta essa história, né, Segunda Guerra, né, aquele campo de concentração, judeus, Alemanha, aquela coisa, nazismo. Então, é bem interessante, né, a gente trazer um pouco essa história, né? Sim. Eu confesso a você que eu estou tão envolvido nisso aqui, nesse circuito de cinema, estou tão gostando disso, que está quase fazendo falta. Sabe? Eu fico na expectativa de chegar logo quarta-feira para a gente interagir. Espero que logo mais pessoas possam interagir também, possam mandar perguntas, sugerir, né? Esse filme, de fato, ele tem um apelo, né? E eu vejo que essa narrativa, né? Presumo eu que realmente é uma compilação de um registro dessa menina, né, o diário dela, né, em que o pai pegou esse diário logo depois de todas essas atrocidades que eles viveram lá, que passaram lá, e tornou isso público porque ela... Interessante, o filme começa já ela pequenininha falando o que ela quer. Eu quero ser escritora. Ó, ponto final. Então toda a família ao redor dela já espera isso dela, ela já está desenvolvendo isso, o pai dá um diário para ela, né? Ironicamente, é esse o diário e tal, e estão sempre... toda a família está de olho nela e esperando sempre que ela esteja lá escrevendo, enfim, o diário dela, enfim, compondo a história. E isso é forte logo no início do filme, né? Claro que tem todo um drama e toda aquela atrocidade, aquela denúncia mundial, né? Lá nos campos de concentração, em que eles foram parar lá e passaram por perrengues mesmo, dificuldades
fora do normal, por assim dizer. E o ponto que me chamou a atenção foi isso. Ela logo cedo, menina, garotinha, que 10, 12 anos por aí, eu vou ser escritora. Então aí já me pegou pelo pé, né? Hoje, a geração de hoje, a juventude de hoje, estão tendo às suas mãos, ao seu alcance, um cabedade de informação, né? De estrutura, tem tudo. Aí ela só tinha um lápis e um papel. E ela queria ser ela criança, mas ela dizia, eu vou ser uma escritora. De fato, não consolidou isso, mas ela deixou um legado. Como fomos dito no vídeo passado, né, na análise passada, não desistir. Procura entender o que você quer para si e busca aquilo. Independente que a pessoa, né, a vida interrompa a trajetória, mas você morreu dizendo, é isso que eu quero. Então eu acho que logo de início do filme dá essa mensagem aí. E aí ela foi surpreendida, eles tiveram que ficar confinados, não foi isso, Wilson? Dentro de uma sala secreta. Um sótão, né? Sótão. Agora era em cima, né? Eu não sei se era uma fábrica, se era uma loja, se era alguma coisa de comércio, aonde funcionários, né? E não sei, se eu não me engano, ou era da Holanda ou da Alemanha, né? Ou sendo qualquer um das duas nacionalidades, o perigo era que alguém, né, desconfiasse que eles estavam ali. É isso. O filme não fala exatamente do Holocausto, né? É o pano de fundo do filme, porque realmente aconteceu. Eles estavam vendo tudo isso aí. Foi o período lá, 1940 e assim por diante e tal. Mas o filme conta a história dessa garotinha que chegou a ficar o quê? Com uns 15 anos, mais ou menos. Alcançou nessa faixa aí, né? Sim. E teve uma vida interrompida, mas ela, em momento algum, ela estava desistindo, sempre estava escrevendo, sempre estava querendo fazer, enfim, relatando coisas. Né? E o filme mostra um pouco daquela época que foi tão aterrorizante, por assim dizer, né? Porque não foram só os judeus, né? Os judeus eram um pouco maior, era numérico, se destacava mais, e eles eram muito invejados, porque era como se Deus abençoasse eles, era como se onde ele botasse a mão, as coisas prosperavam. Então isso causava um incômodo, né? De um modo geral, nos alemães, né? Naqueles... E é interessante a gente trazer, Sam, que me chamou a atenção, aí o que? Foi para esse espaço, nesse sótão, né? Primeiramente a família dela, né? Teve o pai, a mãe, a irmã e ela. Depois, né, pela a gravidade, né, do acontecimento, mais uma família foi para esse espaço que já não era, né, já não era tão grande assim. E aí você, com duas famílias em um espaço, administrar isso, e depois mais gente veio para esse espaço. Todo mundo na mesma situação, porque todo mundo era judeu. Então, eu vi que ela, a cada momento, ela vivenciava um terror, por assim dizer, porque é uma criança, está crescendo e está vendo as coisas acontecendo. Ninguém dizia em detalhes o que realmente estava acontecendo, mas ela estava acompanhando tudo isso, né? A ótica do filme é sobre o olhar dela, sobre a perspectiva dela, um pouco era mostrando mais ela, né? Mas houve um momento em que eles foram descobertos por conta de que tinha um bebê. E ela ficou horrorizada, como é que pode, tal. E aí foram levados e tal, e aí chegou um momento em que o pai teve alguém que teve que te dizer alguma coisa, né? Porque todo mundo estava calado, assim, fomos pegos, e aí agora? Né? Aí acho que o pai falou assim, não tem como, não tínhamos como manter uma criança o tempo todo em silêncio. Porque eles tinham que ficar descalço, ou talvez uma meia, para quando andarem não fazer barulho, né?
e eles estavam rondando a cidade, procurando, caçando onde é que tinha judeu. Eles estavam em todo canto. Logo começou, esse impasse logo começou, essa guerra aí instaurou logo, foi quando eles iam tomar um sorvete, né? Ou foi no parque de diversão, tinha uns brinquedinhos, elas estavam lá, elas se envolveram, quiseram brincar e tal, e aí o bilheteiro lá, eu quero um ingresso. Aí o cara me deu seu documento. Ele disse, por que dá documento? Pra que isso? Né? Aí ele foi e entregou. Aí disse, olha, a partir de hoje, judeu não pode mais entrar aqui. Daí em diante começou o trauma. Eles ainda podiam transitar, fazer algumas coisas. Depois Sim. não podiam fazer nem ir para o cinema, nada, só realmente transitar e depois nem transitar, né? Nem transitar. É uma denúncia mundial, né, que a gente... claro, não vivemos isso na pele, mas era coisa inexplicável, não se explicava isso. É tanto que ela perguntou ao pai, né, por que isso tudo, meu pai? Perdão, o pai, ele numa escola, já depois de ter passado isso, ele está narrando tudo, aí uma garotinha, né, que disse, professor, o senhor falou muito bem dela, Diane, tal, mas não deixou uma pergunta no ar. Por que isso tudo? Por que eram crianças ali numa sala de aula? E aí ele desabafou, ele disse, olha, eu também até agora não tenho essa resposta. Porque não, rapaz, o filme mostrou poucas cenas, mas as poucas que mostraram já era de engasgar, já era de indignação. E eu noto o seguinte, porque aí eu dou minha pausa aqui, eu noto o seguinte, que não foi, claro, não foi só os judeus, né? Tinham ciganos, negros, possivelmente homossexuais também, porque tinham, mas eram bem, mas enfim, foram também tal. Só que o que mais aparecia, o número maior, eram os judeus, porque eles realmente eles se multiplicam. Está no mundo todo, né? A população judaica está no mundo todo. Acho que só perde para o muçulmano, né? Alguma coisa assim. Então, eles eram o que estavam em número maior. E por conta disso, eram os que mais sofriam. Né? E, para quem não sabe, foi construído câmaras de gás, fornos, vários tipos de tortura mesmo, para levar à morte. Não era só torturar, era torturar e exterminar. Porque eles acreditavam, Hitler, né? Enfim, a ideologia dessa, não vou dizer exatamente de todos os judeus, ou de todos os alemãos, né? Ficou constatado. Não eram todos os alemães que tinham essa ideologia. Mas a ideologia era que queriam estabelecer uma única raça. Uma única os arianos, né? Os arianos. Tá? E aí essa menina vivenciou até quanto pôde. Infelizmente ela não, enfim, não pôde consolidar o seu legado, mas deixou legado, incentivando outros a tenha um sonho, busque esse sonho, realize esse sonho. É interessante, Sam, quando se fala nessa parte de judeus, alemães, essa parte, né, da história e o campo de concentração, existe uma abordagem chamada logoterapia, que foi fundada pelo Viktor Frankl, né, Frankl. Ele era médico e também terapeuta. Ele era médico psiquiatra e terapeuta. E aí ele foi para o campo de concentração. Só que ele foi no campo de concentração no intuito, ele estava em andamento de uma pesquisa e lá ele um laboratório? Não, a pesquisa dele era de comportamento humano, né? Então, dentro disso, lá no campo ele
estava lá no campo de concentração e ele observou, né, da forma mais com poucos recursos, né, ele conseguiu registrar o que ele vivenciou e o que ele observava das pessoas. E qual é o ponto da logoterapia dentro desse ambiente? Quem foram as pessoas que sobreviveram ao campo de concentração? Foram aquelas pessoas que tinham uma visão positiva de futuro. O que seria, em outras palavras, isso? Há a questão de o que você faria além quando tudo isso passasse. O que você ia fazer? No caso da Anne Frank, essa questão do ser escritora. Um exemplo poderia ser. Só que de uma forma que de fato você acreditasse nisso. Né? De uma forma muito intensa. Né? No caso, o Victor Frank, né? Ele vai explicar um pouco, né? Se você que está assistindo nunca ouviu falar dele, né? Ele tem um livro Em Busca de um Sentido. Né? Em Busca do Sentido, e aí o Victor Frank. Ele conta a história, literalmente, algumas partes do campo de concentração, mas também traz a teoria dele. Então, nesse sentido, essa visão positiva de futuro é o que faz, Andréa, seja bem-vinda, é o que faz a gente se manter vivo, de fato, porque tinha muita gente que estava pedindo, inclusive na hora da... Tinha uma esposa, né, de uma da família, falou assim, porque teve uma situação que eles não poderiam falar nada, ficar em silêncio, e um deles precisava ir no banheiro, só que não podia. E aí ela teve que fazer, né, a necessidade dela ali mesmo, todo mundo vendo. Então, quando passou essa... Não só vendo, como compartilhando também o aroma, né? Sentindo, né? O fedor, como diz aqui na Bahia. Então, assim, quando passou isso, ela falou assim, aí eles estavam discutindo em relação a eles entrarem, no caso, os alemães acharem eles. E ela falou assim, e isso acabe logo, porque ela passou por um constrangimento ali, então era muito melhor acabasse aquilo do que ter passado por aquilo que ela passou. Então, essas coisas, né? Então, trazendo um pouco essa questão do olhar da psicologia, né? Quem não viu ainda, é bem interessante, né? Victor Frankl, né? Ele tem um livro Em Busca de um Sentido. É bem interessante você botar na internet, né? Não sei se exatamente o nome está assim dessa forma, mas se você botar Victor Frankl, você vai achar, tá? E é bem ele conta a história um pouco dessa passagem e trazendo um pouco desse olhar. Além de você, né, ter esse contexto da história, tem esse olhar da psicologia também, que pode ser interessante você começar a pensar a vida, que o ponto-chave é esse. É você pensar além do que você está passando. O que é algo ruim que está passando nesse momento, você pensar o que você vai fazer após ou além disso. Que aí você tira o foco da questão do problema, você tira o foco, né, da situação ruim e começa a colocar a visão no lado positivo em qualquer coisa da sua vida. Então, uma das bases é essa. Eu tenho uma referência no cinema que é real mesmo. Sylvester Stallone. Ele começou a sua trajetória fazendo filmes lá, que ele é italiano, né? Pouca gente acha que não sabe. Ele é italiano e ele chegou a fazer também alguns filmes pornô e tal, e não estava empacando, não conhecia nada. Ele saiu de lá e acabou chegando em Hollywood, né? E aí o filme que consagrou ele foi o Rambo, né? O Rock. Que começou e deu a série, uma sequência de... Aí eu vejo assim, poxa, o cara encontrou uma narrativa de
persistência e esperança. Porque o filme, o 1, né, ele tá lutando ali, muito embora no final ele ganha, mas todas as edições do filme, o 1, o 2 e o 3, é sempre uma superação, né? E aí tem um que ele fala com o filho. O filho, logo, o primeiro é um gurizinho, aí o filho agora já está homem e ele tem uma discussão com o filho. Aí uma das coisas, salvo engano, eu posso esquecer, mas é mais ou menos isso que ele diz. Não é o quanto, não é a porrada que você recebe, é o quanto você aguenta a porrada, né? Então, você citou algo aí sobre isso também do Viktor Frankl, né? Frankl. Viktor Frankl, que até que ponto nós estamos mantendo uma carga de energia, de resistência dentro da nossa alma para não entregar os pontos, né? Porque aquela mulher, ela precisou fazer a necessidade ali, né? E depois daquilo, ela preferiu a morte. Ela disse, não, para mim acabou aqui, isso aqui é o cúmulo, né? Mas no filme do Rock, que é onde o ponto que eu quis citar, é o seguinte, que ele, na vida real, ele fez isso na superação dele, superando ele, né? Ele estava descreditado. E, de repente, é fato, não estou inventando aqui, mas é fato, a faculdade da onde ele morava chamou ele para a primeira cidade para dar uma placa, né, de cidadão a ele, e a faculdade deu um diploma para ele, né? Como um diretor de cinema, ele produziu aquele filme e tal. Foi o 1, né? E aí entrou numa sequência, tal. Então, você, nós aqui estamos nessa empreitada de bater um papo, de falar sobre cinema e tal, mas você lá no seu secular, você tem a sua ambição, o seu sonho, eu também tenho o meu, a gente tem projetos, a gente está querendo fazer coisas. Quem está aí na live também deve estar pensando sobre isso. Poxa, eu vou abrir minha empresa, ou vou remanejar minha empresa. Então a gente está sempre buscando botar elementos para fortalecer essa perspectiva, para fortalecer o que queremos, aonde queremos chegar. A gente não sabe se chega, mas é não desistir, não entregar as pontas, né? Então, eu só citar o exemplo de Stallone, que ele mostrou isso, ele mostrou persistência e conquistou, chegou lá. O livro, esse filme aí, que é o Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank, uma menina judia que enfrentou o Holocausto e infelizmente não chegou à sua idade adulta, mas ela desde pequena dizia, eu quero ser escritora. E não só dizia, como ela se comportava em torno disso, e a família também dava um apoio. O pai deu um diário, que não foi só um, foi vários. Ia acabando, então ao longo do tempo, deu vários livros para ela. Então isso já era um incentivo. Ela já tinha essa aceitação e esse apoio, né? Do pai, da mãe, das amigas, as pessoas em volta. Já olhava ela como uma escritora, como de fato ela era, né? Então, se você, ou quem está vendo esse vídeo, quer começar agora, não está tarde não. Comece. Mas Covid, daqui a pouco o mundo se acaba, daqui a pouco Jesus chega. Nada contra a religião, mas continue. Faça. Ela morreu fazendo. Então, uma das coisas que eu vejo nesse filme é isso. Claro que ali não é uma ficção, é fato, né? É real ali. Não tinha como inventar aquilo é fato. Eu vou citar duas situações aqui. Uma que é com o Viktor Frankl, que ele perdeu a esposa, os filhos, ou seja, teoricamente, ele não teria motivos de viver. Teoricamente. E aí, a partir disso, a gente tem vontade, né, nesse caso, numa situação como essa, em uma pressão como essa, é melhor morrer como foi a mulher, é melhor morrer do que eu passar por isso. E aí, por causa de uma cagadinha. Só por causa de uma cagadinha que ela deu. Ficou constrangido por causa do fedorzinho.
Mas o grande ponto aí, né, no caso dela, foi a questão, né, desse momento. Mas para muitos, né, ali que estavam no campo de concentração, eram outros motivos. Não tinha esposa, não tinha filho, já não tinha um É, trabalho. Então era um motivo para não viver mais, né? É como se fosse uma decisão interna. Não vou viver mais. Ou vou viver, continuar vivendo. tá aqui, ó. Viver, continuar vivendo, porque quem decide isso é as circunstâncias da vida, né? E certamente Deus tem o controle e sabe de tudo, o caminho de tudo. Mas não sou eu que tenho que desligar. Eu tenho que insistir. Haja o que houver, haja o que hajar, como diz, mas eu tenho que insistir. Enquanto houver vida, eu não serei o que vou dizer, acabou para mim. Não. Continuo insistindo, insistindo. Vejo esse ponto aí. E o outro ponto que aí no filme ele traz, que o pai fala em relação à filha, né, que ela chega um momento ali que ela passa a se envolver um pouco mais com o rapaz ali, né, e aí a mãe ou o pai se preocupa com essa questão desse futuro, né, de ser escritora. E aí ele fala uma seguinte frase, né, ele fala assim: se lembra do trabalho e esperança. Eles tinham tipo tinha um lema, não era uma frase, não, era um lema. Trabalho e esperança, ou seja, aquele do trabalho, o continuar, né, o trabalho e a esperança de algo, né, melhor, de um futuro melhor do que a gente está vivendo hoje. Então, pelo que eu entendi dessa passagem, dessa fala, né, que ele fala, ele traz como um lema. Você lembra, filha, desse lema? Trabalho e esperança. Então a gente pode trazer esse ponto também para a nossa vida, que é tudo que a gente está falando aqui. É o continuar, é acreditar, é você de fato acreditar nesse futuro melhor. Se você acredita, né, que você quer ser escritora, que você acredite, que você continue, né, essa sequência. A questão e outras coisas que você quer na sua vida. Então, essa parte mostra bem isso, né? Eu não sei se é uma coisa de judeu, né? Porque o judeu ele tem uma fama da questão, né? Financeira, de gerir, de multiplicar, também tem esse lado, né? Bem interessante também, né? É, eu. É, você me chamou a atenção aí uma coisa. De fato, como foi lembrado aqui, né? Que não foram só eles, os judeus, mas outros povos também foram confinados. Mas esses eram em minoria e os alemães, começaram a não se interessar mais por eles, porque era como se fosse uma perseguição, tá? E aí é uma peculiaridade dos judeus, que isso vem dos primórdios, né? Desde criança, o cidadão ele põe em primeiro lugar a essência maior, que é Deus, né? E eles buscam a prosperidade. E a prosperidade, sob um ponto de vista de um círculo, como o globo, né? Eu não posso querer prosperar se ao meu lado, né, ninguém está prosperando. Seria egoísmo da minha parte, né? Então tem um pouco disso, de implantar dentro de si uma obrigação de ser parceiro, amigo, né? Enfim, então eles transmitiram muito isso para o mundo, não só a questão financeira, porque a questão financeira era a ponta do iceberg, era talvez o que o povo via, mas a essência dos judeus, né? O quanto eles acreditavam na força maior, no Deus maior e tudo mais, e eles se aplicavam em pontos que... Vou dar um exemplo aqui de um atleta, né? Tem vários famosos, atletas famosos, mas se você for olhar para a história de o R7, o cara é tão disciplinado que chega a enjoar, né? Mas já outros nem são tão disciplinados assim. Mas
todos os que conseguem chegar em algum ponto, é porque ele insistiu na perfeição, buscou com esmero, buscou qualidade naquilo, né? Então, se eu estou na fotografia e simplesmente só estou me acostumando facilmente a fazer um trabalho trivial, eu vou ser um profissional trivial, mediano, não vou prosperar, né? Mas se eu penso, poxa, vou ser um ótimo profissional, não é ter os equipamentos tops, não, mas é ser um ótimo profissional no modo geral, né? No atendimento, no pós-venda, no que promete, no quanto estuda e ouve o cliente, certo? Porque em todas as áreas, eu na idade que estou, eu aprendi, já cometi muitos erros, mas a gente entende e aprende que é preciso ouvir o que a pessoa quer, né? Por exemplo, eu também trabalho na pintura, sou pintor também. Aí a pessoa me chama para pintar a casa dele, né? E aí eu estou agoniado porque eu preciso pagar aluguel, eu preciso pagar conta de energia, tal. Aí chega um pouco abafado e já quero logo, esse serviço aqui é tanto. Já fiz isso no início da minha carreira. Mas a vida me provou que não é assim. E assim você não prospera. É onde eu quero chegar com o ponto dos judeus. Eles se aplicam ao que precisa ser feito da maneira correta e aí as coisas não ficam pesadas para ele. Aí quem está do lado dele está dizendo, pô, esse cara é abençoado por Deus. Então ele está fazendo o que tem que ser feito. Ele está fazendo a engrenagem rolar, mas ele está usando o método certo. Veja que o pai dela era um homem calmo e na sua totalidade os judeus também são calmos. E aí um ponto também que eu quis lembrar, que os alemães chegavam e eram bem austeros, bem agressivos, e eles não revidavam. Não tinha um que chegasse, desse um pau assim, matasse um soldado lá, pegasse a arma e saísse. Não, entende? Porque tá aqui, ó. Né? Então eles abusavam. Isso, eles abusavam desse comportamento que os judeus tinham. Abusavam ao extremo. Tá entendendo? Humilhavam eles. Mas eles, os judeus, tinham na sua consciência lá em cima. Como o próprio Jesus disse, a vingança é minha. Né? Que ele é o vingador de Deus. E ele que vai fazer a justiça. Então, buscar vingança ou violência, tal, tá fora. Cada um. Então, eles têm. Então, são disciplinas, né? Que a gente precisa ir aos poucos adotando. Por isso que, se você está com 50 anos, não vou aprender mais nada. Não seja medíocre. Você pode começar agora, aprender agora. Olhando atrás, olhando os erros, e aos poucos ir corrigindo no seu tempo. Nem Deus está te obrigando a você mudar da noite para o vinho. Aos poucos, devagarzinho, vá e tal. Aí, vamos lá. Os judeus, eles têm essa forma de se comportar e de agir. E isso certamente incomodou os grandes. Pô, essa galera aí vai dominar o mundo, ou coisa e tal, não sei o que. Tem que exterminar, tal. E como eles não eram agressivos, tá fácil. O cara dá um tapa, dá um murro, mata, bota assim num paredão 10 e bota os outros 10 assistindo. Mata todo mundo e os outros lá fica, não tem, sabe? Eles andavam, os alemães andavam até em paz. Os alemães não ficavam com medo de ter retaliação dos judeus, de pegarem ele e tal, e tirar a arma e tal, e ter uma retaliação ali. Até isso, gente. Mas por conta desse pensamento. Então aí vai aqui uma conclusão aqui por hora disso, de que você pode começar agora, desde já, dar uma perspectiva nova para a sua vida. Fim de mundo, pandemia, não sei o que, não entra nessa. Se organize e dê seguimento. O filme, ele tem um pouco disso, dessa mensagem. Tem um pouco dessa mensagem. Então, a gente vai, como de costume, né,
chegando para mais para o fim da live. E aí você vai dar um salve. Emanuel Costa, oficial, chegou aí. Três aprendizados, né? Que a gente pode tirar de todo esse filme, né? De cada um, pelo menos para as pessoas que entraram depois, né? E pelo menos ficar com algo marcado, né? Além do que foi falado a live toda. Então, sempre trago esses três aprendizados e aí eu passo a fala para você, Maçã. Né? Para você, quais foram esses três aprendizados do filme, né? O Diário, né? De Anne Frank. O que ficou para você, né? Três aprendizados aí que você pode compartilhar para esse povo aí. Volto a citar que aprendizado é acontento, é no momento, né? Não se pode ter compulsão para mudanças, porque ela pode nos atrapalhar. E eu tenho experiência disso, já vivi isso. Não foi bom, não é bom. Né? Então, se você é inteligente e é mais novo que eu, tem menos de 40 anos, pega a visão e segue esse exemplo aí. É melhor você olhar o erro das pessoas e tentar não fazer, do que você ser imprudente e dizer eu vou fazer porque a vida é minha e eu fiz isso na minha juventude. E digo a você, não é nada bom. Mas, se você quer provar, jogue duro. Vá viver sua vida. Não estou impondo, não. Estou dando uma dica. Né? E, pois a menina começa no início dizendo, eu quero ser escritora. Então, eu vejo que todos nós precisamos ter em mente, focar, né, o que a gente quer. Né? E contar isso, primeiro para você, se convencer disso, e deixar isso a par das pessoas ao seu redor, família, né, vizinhos, de alguma forma fazer algo que dê evidência desse seu sonho. Então, é isso. É você não ficar aqui de bobeira, pô. Essa vida é maravilhosa. O que você vai fazer da sua? O que você está fazendo da sua vida? Entendeu? Claro, não estou dizendo seja um Gandhi da vida ou o que quer que seja. Não se trata disso. Por menos que você faça na sua trajetória da sua vida, enquanto você estiver vivo, construa algo, faça algo, né? Deixe um legado aí, entendeu? E não diga, estou com 40, ou 50, ou 60, ou 80 e a vida já acabou para mim. Nada disso. Fim de jogo, então, né? Fim de partida. Não, até porque está nas escrituras que o plano de Deus é dar dias e mais dias infinitos para o homem, até quando ele quiser. Está lá em Apocalipse. Deus está dizendo que ele vai dar dias e dias para o homem, e o homem é que vai dizer, ele é que vai conversar com Deus em determinado momento. Está escrito lá, ele vai dar dias e dias, e você vai determinar o tempo. Porque a pessoa pode dizer assim, viver para sempre deve ser enjoado. Gente, que nada, meu filho. Que nada. Então, quando se fala viver para sempre, parece ser uma coisa aterrorizante, né? Mas não se trata disso. Sabe por quê? E quem sou eu? Não sou o dono da verdade. Mas lá mesmo em Apocalipse, Deus diz também, vai abrir outros rolos. Ou seja, tem coisas boas. Tudo que a gente está vendo aqui, talvez a gente diga, tudo isso aqui acabou. Não, não. Tem coisas maravilhosas para o homem. Deus guarda para o homem coisas maravilhosas no pós-vir, no futuro, né? E hoje a gente já... Olha, celular, velho. Você está falando lá do outro lado da cidade, eu estou aqui, alguém pode entrar na live aí do Japão, da Europa, e isso aí não é uma maravilha? Né? E vai ser jogado fora, vai ser descartado? Então tem coisas boas para a gente. Só entrando nesse viés aí. Né? Então, não desiste, reorganize sua vida, enquanto a vida lute e acredite nisso, certo? Essa deve ser uma coisa que eu vi nesse filme, né? E a outra é... todos eles enfrentaram esse escárnio, né? Esse deboche, né? Essa afronta, tudo isso. E o que fazer com isso? Todos
Não teve um que disse, olha, ninguém pode levantar a mão, ninguém pode... Não, era uma coisa silenciosa, aqui dentro, né? Então, é uma lição aí, um aprendizado. Haja o que houver, mantenha a serenidade e deixa na mão de Deus, porque não é você que vai resolver aquele delito, ou aquele problema, ou aquela situação. A gente está vendo aí o jornal, ó, não sei se você está reparando, mas os jornais agora, todos estão igual, está tudo igual. Ou seja, um bandido é preso porque assassinou, vai a imprensa, fica todo mundo em cima deles. Já viu como é que tá a coisa? Fica todo mundo ali, os repórteres, tudo. Antes você não via, você só via um repórter sozinho entrevistando. Agora você vê um coloio mesmo, um tumulto de repórter em cima ali daquelas pessoas, tal. Na ânsia, né, de ter audiência e tudo mais. Então, esse é o segundo aprendizado. Manter serenidade. Não adianta fazer justiça, porque você fazendo alguma coisa que tire a vida de alguém, você já perdeu a sua razão e agora você já é um criminoso e agora você já vai responder, né? A outra, eu penso que seja o que a gente faz pelo próximo, né? Porque passou, talvez desapercebido, mas a dona daquele lugar ali onde eles ficaram na casa, né? Aquela casa com quarto tal, ela não era judia. Por isso ela não foi presa. Né? Por isso ela não foi presa. E os soldados chegaram, tal, e ela até afrontou o soldado. Então, o que a gente faz pelo próximo, né? E ela fez. Por quê? Porque ela admirou aquela família, aquele povo. Né? Não era vamos dizer assim, não fazia parte do povo dela, vamos dizer assim. Né? Ela era do lado dos que estavam maltratando aquele povo. Mas ela gostava daquelas pessoas. Então, fechando, vou falar um pouquinho que me permita, viu, Winston? Se eu sou Bolsonaro ou eu sou Lula, por que eu odiar o contrário? O cara do Bolsonaro, né? Lá, os alemães, nem todos eles, inclusive o exemplo dessa moça aí, ó, nem todos os alemães agiam ou acreditavam naquela ideologia de Hitler. Nem todos. Nem todos. Né? Nem todos. Inclusive soldados que estavam ali, eles recebiam ordem, e tem relato na história aí, de muitos que deram passagem para muita gente, sendo soldado. Ele era alemão, estava prestando um serviço militar, mas ele não concordava com aquela ideologia. Né? Então, essa coisa de, porque o cara é Lula ou o cara é PT, é do mal, entendeu? Para com isso. Daqui a pouco acaba a eleição, daqui a pouco todo mundo está de boa, e aí, então, só queria dar esse tempero aí para ficar registrado também na nossa live. Estamos em época de eleição, né? Então, para acalmar os ânimos. Eu ia até fazer uma pontuação do que você falou, mas eu acabei passando o ponto e me passou aqui, né? Mas, enfim, só... eu vou para os 3 aprendizados, né, que eu tive. É essa questão da você lidar com o conviver com diferentes, né? Diferentes pessoas em um espaço pode ser algo muito desafiador, ainda mais naquela situação que eles estavam. Então, ali me chamou muita atenção, né? Como administrar a questão do banho, né? Um tomava banho em um escritório, outro no banheiro, outro não sei aonde, né? Porque antigamente era a balde, né? Eles sentavam no balde e jogavam água no corpo. Então poderia ser em qualquer lugar. Então, enquanto a irmã vigiava, né? Onde ele está, onde ela estava, a outra irmã, né? Tinha esses processos, enfim, né? Na convivência, pensando no bem maior, que era o estar vivo, né? Todos ali, né, se mantessem vivos, né? Então, o lidar com essas diferenças é um aprendizado que eu trago desse filme. E um outro é a questão essa coisa de anotar no diário, né? Que a Anne Frank, ela teve como objetivo de ser escritora,
Mas essa mesma ferramenta, ela pode ser uma ferramenta poderosa para você colocar os seus sentimentos. Talvez você não tenha liberdade, você talvez, dentro do seu convívio familiar, você acha que ninguém te entende, você acha que você não tem uma voz, né, dentro dessa dinâmica familiar, e às vezes até nem amigo também. Mas esse momento do diário é seu, onde você pode, de fato, ser você, né? Porque o filme também traz essa questão da liberdade, né? De ser, porque eles estavam ali presos, apesar que não fizeram nada de errado, mas eles também não poderiam tão abertamente ser quem eles eram, porque cada um tinha necessidade e ali não poderia atender essas necessidades, esses desejos. Cada um nos suas necessidades e desejos ali, por algum motivo, não eram atendidos, né? Pelo pouco espaço, por não poder sair. Então, nesse sentido, o diário, nessa expressão, ele pode ser muito terapêutico. Ele pode ser, se você talvez esteja muito triste, talvez em algum caso até de depressão, às vezes até ansiedade, né? Claro que você vai procurar um profissional, né? Não estou dizendo, mas inclusive isso é uma ferramenta também que pode ser usada, né, dentro desse processo de melhora, de cura, né, que você está nesse processo aí. Então, o escrever, expressar é uma coisa que isso trouxe, né? E eu estou pontuando aqui que pode ser usado como uma ferramenta para você lidar bem com algumas questões do seu dia a dia. E em terceiro, né, essa questão que eu citei, né, da questão de Viktor Frankl, que ali, né, e você trouxe um pouco, né, dessa questão, eu quero ser uma escritora, o que eu quero ser, né? Isso pode te mover muito na sua vida, esse além do problema ou do desafio que você esteja passando, você ter esse norte, você ter esse algo a mais do que você está vivendo, você tira o foco disso, que talvez não seja muito bom, seja muito ruim na vida atual. Então, quando você tira o foco e bota nessa questão do que você quer, você vai perceber que isso que está acontecendo de ruim não é que não seria tão ruim, mas isso não te afeta tanto, você tem gás, você tem energia para superar e ir em frente. Então, esse terceiro aprendizado é por aí, tá? E quero enfatizar, né, que toda quarta-feira a gente está aqui, trazendo circuito de filmes. Tem quinta-feira amanhã, psicologia, trazendo assuntos, né, da psicologia, inteligência emocional, que é tão importante no dia de hoje. E segunda-feira, encontro de empreendedores, falando um pouco do digital e formas de você rentabilizar na internet, que é possível, já tem gente inicialmente ganhando de R$1.000 a R$4.000. Então, é possível. Segunda-feira, assunto digital. Tudo isso baseado na mentoria 360 graus. E eu passo a fala para o Maçã, para ele fazer as considerações finais, o que você quiser, né? Falar, promover, né? Eu já de antemão já falo para todo mundo, siga o Maçã, né? O Instagram dele. E, assim, né? Gratidão, né? Pela sua disponibilidade. E fala é sua. Luzan Dragões. Mandar um joia aí para Luzan Dragões, se é isso que eu estou lendo aqui direitinho. Luzandra Góes. Luzan Góes. E a todos que chegaram aí e que vão assistir esse vídeo, como meu amigo sempre salienta, compartilhe, porque aqui é de crescimento. Tem alguém precisando ouvir isso que eu falei, isso que o Índice falou, certo? Nós somos publicadores de boas novas, certo? Em algum momento tem alguém aí que está precisando de ouvir isso, né? Principalmente a mim, porque eu costumo dizer até para minha esposa, quando eu estou conversando, quando eu estou falando aqui, que eu estou falando para mim. Aí, se o Índice pega e bota para frente, e eu também, eu estou falando para mim, então eu preciso, por isso que eu boto na minha TV e assisto, eu assisto na minha TV,
Fico lá, às vezes com minha esposa, a gente dando risada e se divertindo e tal. Certo? Mas isso aqui não é palavras por palavras, soltas, não. Aí é Kilson Cajaverde. Kilson, um abraço aí para Kilson que entrou aí. Tal. E Ventura Colchões. olha, tá vendo? Valeu, valeu. Então é isso. Me segue. Se você ainda não me segue lá. É Sam Fotos Filmes, tá? E precisando dos meus serviços, é só chamar, tá bom? Whindersson, quarta-feira que vem, a gente podia sugerir para essa galera um filme? Pronto. A fala é sua aí para a galera já ficar sintonizada já na quarta-feira que vem, já se preparar, assistir o filme e estar junto com a gente aqui comentando, né? Pronto. Então, se você ainda não assistiu, beleza. Se você ainda não assistiu esse filme, o Whindersson vai botar lá aqui no Instagram dele, né? E vocês vão se ligar aí qual é o filme. Como é o nome? Uma prova de... Não. Me passou agora o nome do filme, gente. É Um Ato de Amor. Vamos lá, vamos pegar esse nome certinho aí para esse povo. Certo. Tá? Esse filme, eu vejo esse filme porque hoje é o último dia de agosto. Então, setembro já é amanhã, e setembro é uma renovação, né? Deus colocou as estações, dividiu e tal, e setembro é quando começa a florada, quando começa o filme, viu, Sam? Milagres do Amor. Milagres do Amor. Pense num filme forte, é um drama, mas um filme que vai fazer você... Enfim, assista. O filme é ótimo. E vem na quarta-feira comentar com a gente sobre esse filme, porque o Whindersson é bonitão mesmo, parecendo um galã de novela e tal. Eu também estou lá parecendo um Marlon Brando tal. Mas vamos botar mais alguém aqui para enfeitar, uma mulher que seja, entendeu? Chegar aqui, aparece aqui na tela também, ou comenta, tá? Então, Milagres do Amor é um filme também europeu, né? É feito lá, por lá de lá, no Paquistão, alguma coisa assim. E pense na virada, na vida daquelas pessoas naquele vilarejo, com a chegada de um professor, e que esse professor também ele teve que largar a família dele na Índia para poder ir para lá. E pense, mas conto com a presença de todos. Se você estiver assistindo agora aí no YouTube, se liga, quarta-feira tem o circuito de filmes, né, Wilson? E a gente vai comentar esse filme aí. Eu vou assistir logo, eu já assisti ali umas 4 vezes, vou assistir de novo, e sempre que eu assisto, me emociona, porque o diretor tá de parabéns, porque o cara fez né? Enfim, o filme é extraordinário. Tá no YouTube, é fácil de achar, você assiste tranquilo, não tem aquele problema, o filme é fácil, tá lá no YouTube. Whindersson, obrigado por tudo, certo? Deus continue abençoando seu lar, sua casa. Boa noite a todos que estão que assistiram essa live, e para você que está assistindo gravado, seja feliz, acredite e não desista. Valeu. Eu que agradeço, né, Maçã, pela sua disponibilidade mais uma vez, né, mais uma quarta. E que essa live seja realmente, né, que tenha pelo menos um aprendizado de tudo que foi falado. Se você pegou, já valeu essa live. E compartilha, né, curte essa live. E se você não é inscrito do canal Whindersson Moraes Coach, o link está aqui na bio do Instagram. Você vai lá, entra, vê, né, tem outros filmes lá, tem outros conteúdos também, né, compartilhe, se inscreve. E essa live também vai para lá, né? Então, você que está assistindo no YouTube, deixa os seus comentários aqui, o que é que você aprendeu com o filme, tá? Maçã, você que está assistindo, forte abraço, né? Que essa semana seja uma abençoada, próspera para todos nós, e que o aprendizado, que a gente possa, a cada dia, a gente ser uma pessoa melhor. Melhor que a gente foi ontem, e melhor, né, que a gente vai ser, né, no futuro, melhor do que hoje, né? Amanhã, melhor do que hoje, tá? Amanhã é setembro, começo de uma jornada. Setembro, amanhã, já começa o mês. É o mês do amor, da renascença e do amor.
Pronto, então fica com amor. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.